Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo nos traz o título O Casamento em Caná. Caná, irmãos da Galileia, era uma região, era um lugar onde ali, de acordo com João, Jesus realizou o seu primeiro milagre. E naquele momento você vai perceber que já existia indícios de maneira bem assim implícita entre as pessoas que estavam ali que Jesus poderia fazer algo, de maneira especial a mãe de Jesus. E eu falo de outras pessoas no sentido dos discípulos. Quando Jesus chama eles para o seguir, eles não tinham conhecimento em relação à pessoa de Cristo em sua essência, mas eles aceitaram. E ele não realizou nenhum milagre para com que eles acreditassem nele. Ou seja, Jesus não foi um milagreiro. Ele não precisava fazer milagres para chamar a atenção das pessoas. Quando o texto para memorizar fala que estes que aconteceram servem para que a gente venha a crer em Cristo, a gente conhece a Cristo pela trajetória do que ele viveu, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Mas os discípulos inicialmente não sabiam. Um outro ponto que merece consideração é o que a mãe de Jesus disse para ele. Olha, faça tudo quanto ele disser. E quando ele chega para falar para ele que falta o vinho, e ele responde para ela até de forma aparentemente severa, né? Mulher, o que é o que eu tenho com você? Subtende-se até então que Jesus não iria realizar nenhum milagre naquele momento até então. Mas por amor à mãe que a pediu, ele transformou algo triste, algo ruim, em algo bom, algo alegre, algo satisfatório. O que seria isso? Jesus então pegou ali as águas que tinham ali, quando o vinho se acaba, você sabe que o vinho em festa, na época especificamente, era sinônimo de alegria. E quando se acaba, logo vem a tristeza, logo vem aquela sensação de uma festa desprovida de uma boa receptividade. E ali naquele momento, Jesus então convida as pessoas, pedem com que eles tragam as águas que tinha lá e aquelas 6 talhas que estavam ali, que de acordo com a Bíblia NVT, dá uma definição de uma quantidade entre 80 e 120 litros. E ali foi, de fato, tinha vinho à vontade. E só um ponto que merece consideração, irmãos. O termo vinho aqui no original grego é oinos. Oinos é o puro suco da uva. E Ellen White escreve isso no livro chamado O Desejado das Nações. Até porque ninguém fazia uso em festas, especificamente daquela época, de vinho alcoólico. O povo judeu se afastava, se ausentava. Na Páscoa também, quando Jesus celebrou, na Santa Ceia, melhor dizendo, ali foi o vinho não fermentado. Até porque o fermento era sinônimo de pecado, sinônimo de morte. E logo aquilo não fazia parte do cardápio do povo judeu e que também foi extensivo. O mesmo Deus que não aprovou a bebida alcoólica foi o inspirador de Provérbios quando fala assim: a bebida é forte e o vinho é escarnecedor. Todo aquele que por ele é vencido nunca será sábio. Então, assim, aqui você vai ver que nessa lição, irmãos, no capítulo 2 em especial, muitas expressões que é atribuídas a sinais, né, que são milagres, que eu falei ontem em relação a signo, no sentido de sinal característico da pessoa de Cristo, aqui nós encontramos 2 pontos, né? Toda a lição, sinal e crer. Ou seja, é necessário que a pessoa creia para com que o sinal realize. O milagre aconteça. Ele não precisa fazer o milagre para que a pessoa viesse a crer nele. Sempre Jesus endossou a fé. E a pergunta da lição aqui é: que sinal Jesus fez em Caná e como isso ajudou os seus discípulos a crer nele? Essa crença foi diferente da crença anterior. E por que eu estou dizendo isso? Porque a crença anterior, eles aceitaram pelo chamado. Agora eles começaram a crer pelo que eles viram. E o próprio texto, né, no final do verso, dá uma definição em relação a isso. Um ponto, irmãos, que merece consideração. Jesus não precisou conquistar pessoas realizando obras milagrosas, como lamentavelmente alguns o fazem. O ponto crucial de Cristo naquele momento, ali, especialmente falando, foi unicamente fazer com que eles acreditassem. E quando ele fala para a mulher, mulher, que eu tenho eu contigo, em outras palavras, por que você está me interpelando no momento desse? Não é chegada a minha hora. E essa expressão não é chegada a minha hora, subtende-se que ele não estava dentro dos planos de Deus, de Cristo, fazer o milagre naquele momento. Mas ele assim o fez, por condição de sua mãe, pelo ambiente onde ele se encontrava e pelo propósito que ele tinha em seu coração. Isso nos faz entender, irmãos, que Deus não só abençoou o casamento, mas ele realizou um primeiro milagre em uma situação que parecia ser desfavorável, em algo festivo. Era comum naquela época oferecer primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim.
um vinho inferior. Jesus, portanto, faz o contrário. Quando se acaba ali, ele oferece o melhor e todos tomavam com muita satisfação e com muita alegria. Que eu e você possamos crer em Cristo, independente do que ele venha fazer. Como o próprio Paulo fala, né? Andamos por fé e não por vista. É a fé que nos caracteriza, é o crer em Cristo, que o caracteriza como um ser, uma pessoa de Deus em minha vida. Eu não preciso esperar para com que ele faça algo, para com que eu venha crer. Eu primeiro acredito, logo espero, logo assim eu fico exercendo minha fé. Como diz o texto, né? Descansa no Senhor e espera nele. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então, a espera envolve uma crença. A espera envolve um desenvolvimento de fé. E sendo dessa maneira, nós iremos com certeza alcançar aquilo que o céu deseja para mim e para você. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a gente faça cada vez mais crermos no que Deus tem feito, independente do que ele venha fazer. Como diz, né, Ellen White chega a descrever assim: nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos quem nos guiou ou como ele nos guiou no passado. E assim estaremos sempre seguros. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor nos concedeu. Nos ajuda a desenvolvê-la de acordo com a Tua vontade, de maneira que possamos fazer valer todo o Teu querer em nossa vida. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Continua a agir em nosso ser. Toma-nos em Tuas santas mãos e nos dá a fé necessária para que possamos continuar confiando no Senhor. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados. Permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, um ótimo domingo e uma feliz semana. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.